Ordnung? Ich hoffe, es ist alles okay. So, Leute. Moment. So, beginnen wir mit unserem Thema heute. Das ist unsere A2-Gruppe. Also alle Leute vom A2-Niveau sind heute zusammen und sind sehr willkommen. Und unser Thema heute ist Grammatik. Ja? Wir sprechen ein bisschen über Grammatik. Okay, was machen wir? Erstmal möchte ich euch eine Frage stellen. Welche Grammatikthemen sind wichtig für das A2-Niveau? Also wenn wir an A2-Niveau denken und Grammatik, also welche Ideen fallen euch ein? Ja? Welche Ideen kommen so im Kopf? Was ist für dieses Thema interessant? Was ist wichtig? Was müssen wir im A2 über Grammatik wissen? So, habt ihr so eine Idee? Also in A1 haben wir so gelernt, einige Verben, reguläre Verben, Perfekt und Präsens. Also die zwei Verben, die Hauptverben von A1 sind Präsens und Perfekt. Wir haben auch andere Konjunktionen gelernt in A1. Wir haben Akkusativ auch gelernt in A1 und Dativ auch, also die Hauptkasus auf Deutsch. Possessivartikel haben wir gelernt. Satzstruktur, ja, also Verb Position 2, Nebensatz, Verb am Ende. Das sind so Themen, die wir in A1 gearbeitet haben. Eigentlich auch andere Themen. Ja, das ist so, was ich im Moment nachdenke. Jetzt frage ich euch, welche Grammatikthemen sind für uns in A2 wichtig? Also was habt ihr schon in A2 gelernt und was denkt ihr, dass es wichtig ist für den A2? Ich komme jetzt kurz zurück und sehe den Chat. Não temos ideias aqui no Chat. Leute, welche Grammatikthemen haben wir in A2? Pode colocar aqui. Grammatikthemen, bitte. So, quem quiser pode também tirar o microfone rapidinho para responder. Was fällt euch ein, wenn wir über Grammatik sprechen? Todo mundo está conseguindo ver o PowerPoint quando eu abri, né? Agora eu saí dele um pouquinho. Ja, willkommen, Laurita. So, welche Grammatikthemen sind wichtig für den A2? Habt ihr keine Idee? Gar keine Idee? Was ist so, welche Themen können wir bearbeiten, so heute? Nein? Adjektivdeklination, alguém colou? Sehr gut. Adjektivdeklination, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, so, überlegen wir ein bisschen. Einige Ideen. Adjektivdeklination ist ein sehr wichtiges Thema. Wir lernen auch Possessivartikel in A2. Wir haben in A1 schon mein, dein gelernt. In A2 lernen wir noch andere, wie unser, euer, das ist neu für A2. Konjunktiv 2 lernen wir auch. Ich sollte, ich konnte und so weiter. Einige wichtige Konjunktionen sind sehr wichtig für A2, zum Beispiel das, wenn, als. Das sind Konjunktionen mit Nebensatz verbunden. Das bedeutet, wenn man dann, wenn oder als benutzt, benutzt man automatisch das Verb am Ende. Ja, das ist eine wichtige Regel. Nebensatz, Verb am Ende und dann sind Nebensätze, Konjunktionen. Okay, das, wenn, als und es gibt auch andere. Weil auch, ne? Und viele andere. Okay, das sind einige Ideen. Was wir heute machen, ist Adjektivdeklination. Ja, das ist unser Thema heute. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema für die deutsche Sprache und ein super wichtiges Thema für A2, weil wir im A2 das ganz häufig bearbeiten. Das haben wir in A1 gar nicht. Das ist also absolut neu in A2 und es gibt sehr viele Informationen zu diesem Thema. Also, ich kann euch leider nicht sehen, esse nosso modelo online, infelizmente não consigo ver os rostinhos de vocês, aber ich weiß genau, wie ihr jetzt aussieht, genau wie diese drei nette Frauen hier. Also, wenn wir Adjektivdeklination denken, denken wir, uha, Juppie, ist es so? Nicht immer, ne? Nicht immer. Ich weiß, das ist so ein Thema, dass ihr ein bisschen gestresst bleibt, aber keine Panik. Ja? Wir arbeiten zusammen, wir machen das langsam und wir können glücklich
bleiben, weil endlich werden wir das verstehen, okay? Endlich werden wir das heute verstehen. Für einige Leute wird es eine Wiederholung sein und für einige nicht. Aber wir versuchen das langsam zu bearbeiten und keine Panik, das wird am Ende klar. Wenn es nicht klar wird, bitte stellt Fragen, okay? Bitte sagt Bescheid, bitte sagt, ich habe nicht verstanden, Hilfe und so weiter. Desativa aí o silêncio do microfone e pergunta. Ich will, dass alles klar wird, okay? Die Idee ist, dass wir diesen Thema bis zum Ende bearbeiten, okay? Also fangen wir motivationsvoll an. So, bevor wir das wirklich bearbeiten, müssen wir einiges klar machen, ja? Das können wir schon. Also, das hier ist super, super, super wichtig. Ja, das ist unsere Tabelle, unsere Basistabelle zum Casus, ja. Quem não tem isso na cabeça, coloca numa cartolina, coloridinho, coloca no teto do quarto e dorme olhando para isso, porque isso é muito importante a gente ter dentro da nossa cabeça, bem organizado, ok? Das sind die Casus auf Deutsch, ja, que os principais aqui, organizados por gênero, né? A gente no português tem muito clara essa ideia de gênero, a gente não tem o neutro, a gente tem masculino, feminino, plural, mas essa coisa do caso é uma novidade em comparação à nossa língua materna. Então, é importante a gente ter atenção a isso, porque é uma coisa meio diferente, mas a gente se acostuma e vocês vão ver que é tranquilo. Então, a gente tem o nominativo, de modo geral, representa a ideia de sujeito, o acusativo, de modo geral, representa a ideia de objeto direto, e o dativo, que de modo geral representa a ideia de objeto indireto, ok? Vamos lá, machen wir erstmal Nominativ. A gente sempre começa por aí. Nominativ masculino, der und ein. A gente tem definit e indefinit. Nominativ neutral, a gente tem das und ein. Definit, undefinit. Also bestimmt, unbestimmt. Feminin, nominativ, a gente tem die e eine. E o plural, a gente tem aí só o die, porque a gente não tem aí o uns, umas do português em alemão. Das existiert nicht. É sempre só uma unidade. Então, a gente não tem uma equivalência aí para o plural, ok? Então, vai ser só o definido. Acusativo, sempre lembrando, do nominativo para o acusativo, a única coisa que muda é o masculino, ok? Então, o der vai virar den, o ein vai virar einen. E o resto é só copiar igual, molezinha. Então, neutral, acusativo, das ein. Feminin, acusativo, die eine. E o plural, só o die. Vamos para o dativo, que é o diferentão. O dativo é o dem, der, é o diferentão. Então, o masculino vai virar dem, e o indefinido, einem. A gente tem aí a mesma marca do emzinho no final. E a gente tem que ter bastante atenção à pronúncia, né, porque é muito diferente eu falar einen, eu estou falando masculino acusativo, de einem, estou falando masculino dativo. Ok? Então, a gente tem que fazer bem o movimento da boca e da consoante, tá? O N e o M, ok? Fechando aí bem os lábios. Dativ neutral, dem, einem. Feminin dativ, der. Nossa, o die vira der, o die vira der, ok? No dativ, tá? E aí o indefinido, eine. A gente vai ter aí a mesma marquinha no final. O plural é den no dativ. Den plus N. O que quer dizer esse Nzinho aí a mais? É que a gente vai colocar um N ainda na palavra, ok? No nome. Então, por exemplo, seria den Kindern. Depois do plural de Kinder, né, de das Kind, vai ficar die Kinder, a gente vai ainda colocar um Nzinho depois do R. Então, ficariam den Kindern. Esse N é para acrescentar no nome, na palavra, tá? É isso que quer dizer den plus N. Okay, das hier muss klar sein, das müssen wir schon im Kopf haben. Isso é bem importante da gente ter bem amarradinho na nossa cabeça, porque isso é a base para uma série de coisas da gramática alemã, inclusive do Adjektivdeklination, das unser Thema heute ist, okay? Okay, wir arbeiten in 3 Teile, ja. Erstmal Nummer 1, wir arbeiten mit dem bestimmten Artikel, Nummer 2, unbestimmte Artikel und Nummer 3, alles zusammen. Also erstmal verstehen wir die Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel.
und danach unbestimmte und am Ende werden wir alle Informationen zusammenstellen. Ja? So wird es einfacher, so wird es ein bisschen langsamer und klarer. Das hoffe ich, ok? Ok, então vamos começar com número 1, bestimmte Artikel. Eu peguei a mesma tabelinha de antes, aber nur die bestimmte Artikel. Nominativ, der, das, die Plural. Akkusativ, den, das, die Plural. Dativ, dem, der, den plus n. Ja, das ist unsere Basistabelle. Die Adjektive nach dem definiten Artikel. Was können wir merken? Ja? So, was können wir hier in diese 3 Beispiele merken? Beispiel Nummer 1, das schöne Mädchen geht ins Kino, ok? E que a gente pode reparar aqui, das schöne, está marcado aí o adjetivo e o artikel definido, né? O bestimmte Artikel, o definido, né? O das, ok? No caso, porque é das Mädchen, ja? Então, das schöne Mädchen geht ins Kino. Ich schenke der schönen Frau eine Blume. Ja, aqui está der schönen Frau destacado. Und Maria sieht den schönen Mann auf der Straße. So, was können wir in diese Beispiele merken? Primeiro aqui, tem uma diferença de função, né? Nessas 3 frases. Quem é que tem uma ideia? Quem é que quer falar alguma coisa? Se quiser desbloquear o microfone agora, alguém quiser comentar, pode desbloquear. Nein? Keine Idee? Keine Idee? Ok, vou ajudar vocês um pouquinho. Das schöne Mädchen geht ins Kino. Das schöne Mädchen ist nominativ. Aqui, Mädchen é o sujeito da frase, né? A menina bonita vai ao cinema. Das schöne Mädchen ist dann nominativ, das ist Subjekt in diesem Fall. Ich schenke der schönen Frau eine Blume. Ich schenke, eu sou o sujeito. Eine Blume é o objeto direto. E a quem que eu vou presentear é o indireto. Also, ich schenke der schönen Frau eine Blume. Ok? Então, se der schönen Frau está como indireto, a gente tem aqui o caso do dativo. Ok? Maria sieht den schönen Mann auf der Straße. Quem sieht, sieht alguma coisa. Lembra? O sehen é um verbo que dá aí uma dica para a gente de acusativo. Ja? Quem vê algo, esse algo aí é o objeto acusativo, direto. Ja? Maria sieht den schönen Mann auf der Straße. Então, den schönen Mann vai ficar aí no caso do acusativo. Então, o que eu tenho de dica para vocês até o momento? Also, zu diesem Thema, die Adjektive nach dem definiten Artikel, also die bestimmte Artikel que a gente viu aqui em cima, quais são? Ó, nur die bestimmte, ja? Der, das, die nominativ, den, das, die akkusativ, dem, der, den plus n dativ, ja? Só esses, ó. Os beispiele aqui são todos de definido, tá vendo? Das schöne Mädchen, der schönen Frau, den schönen Mann, ja? Nominativ, dativ, akkusativ. A gente vai sempre colocar no adjetivo entweder e ou en. Olha que curioso. Aqui tem um e, aqui tem um en, aqui tem um en, ok? Então, isso já é uma dica legal. Vai ser sempre uma dessas 2 opções. Mas como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? Calma que a gente vai entender junto. Tá todo mundo acompanhando até aqui? Deixa eu ver como é que vocês estão, que eu tenho que voltar aqui para o chat. Vamos lá. Já temos aqui alguns comentários. Não está vendo o PowerPoint? Vocês não estão vendo o PowerPoint? Peraí. Está um pouquinho rápido. Vamos lá, vou um de cada vez. Adjetivo declinação. Was ist wichtig? Wichtig quer dizer importante. Tá? Então, o que é importante? O que é importante para o nosso A2, né? O genitivo, João Pedro, a gente não aprende no A2 ainda, tá? Em princípio, ele vai entrar um pouquinho depois, então por isso que eu não estou falando dele hoje ainda, tá bom? Ele é um caso menos frequente do que os outros, digamos assim, não é tão usado.
Tô mostrando o PowerPoint, eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Isso, tem uma dica aí, né, de como acha o PowerPoint, aqui Vinícius colocou. Clica no ícone que está escrito as pessoas e procura professor Balcos e apresentação, ok? Sim, kein Problem. Kein Problem. Ok, super. Então, todo mundo certo até aí, qualquer coisa pode chamar também pelo microfone ou deixar aqui o comentário de vocês. Ok, machen wir dann weiter. Das sind unsere ersten 3 Beispiele. Entweder sind die Adjektivdeklinationen in diesem Fall bestimmte Artikel mit E oder mit EN. Então, vamos lá entender passo a passo. Adjektiv nach bestimmtem Artikel, ok? Vamos lá, vamos começar, como sempre, pelo nominativo, ja? Nominativ maskulin, der Schöne. Neutral, das Schöne. Feminin, die Schöne. Então, todos os 3 ganharam só um Ezinho. O que acontece aqui? Essa informação do bestimmte Artikel, ela está muito clara, está muito evidente que isso aqui é um masculino, que está escrito der, está muito evidente que isso aqui é um neutro, está escrito das, está muito evidente que é um feminino, está escrito die. Então, a gente não precisa dar nenhuma informação adicional no adjetivo, ok? Então, eu só vou colocar um ezinho e mais nada. É como se fosse um Lückenfüller, um tapador de buraco. Bota só um ezinho, porque já está muito claro qual é o caso e qual é o gênero aqui só com essa palavra. A gente já sabe que é masculino, que é nominativo, está muito claro, então vai botar um ezinho e acabou, só para tapar o buraco, ok? Ah, mas no plural é EN. Bom, se o plural não tivesse esse ENzinho, ele ia ficar igual ao die, percebe? Então a gente poderia confundir. Então, o nominativo plural vai ser die Schönen, para diferenciar aí do die Schöne feminino, ok? Então, nominativo, der Schöne, das Schöne, die Schöne, die Schönen, para não confundir com feminino, ok? Então, até aí, E-N. Vamos para o acusativo, qual é a dica? Só muda o masculino, sempre assim, a gente só vai mudar o masculino do nominativo para o acusativo e mais nada. Qual é a marca aí do acusativo masculino? É o den, né? O der sempre vai virar den. Então, essa mesma informação eu vou colocar no adjetivo. Den schönen, ok? Acusativo masculino tem que ter a marquinha aí do EN, né? Tanto no artigo quanto no adjetivo. E o resto a gente copia igual. Então vai ficar den schönen, das schöne, die schöne, die schönen, ok? O dativo, gente, é molezinha. A gente tem aqui o dem, der. Vou dar uma dica para vocês. Dativo, adjetivo, declinação, sempre é N. Olha que legal. É N para todo mundo. Molezinha, tá? Dem schönen, dem schönen, der schönen, den schönen. Ok? Então, viu dativo, só colocar N para todo mundo, tá? Vamos lá, só queria voltar aqui para vocês entenderem. Ó, das schöne está no nominativo, já está claro que das Mädchen, aquele ezinho do tapa-buraco. Der Frau só pode ser dativo, né? Já dava para a gente sacar por aí. Se eu sei que é dativo, eu sei que é EN. Olha que molezinha. Aqui eu tenho acusativo masculino, der Mann. Ah, acusativo masculino eu já sei, é sempre den. Então, eu vou colocar o EN aqui, que é a mesma informação, den schönen. Okay, sind unsere Beispiele jetzt klar? Also, das ist unsere Tabelle. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Esse aqui é um resumo dessa tabela. Lembra que eu falei para vocês que é sempre colocar E ou EN? Então, aqui eu coloquei só E ou EN para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Masculino, vamos lá, nominativo, EN. Acusativo, só muda o masculino, EN, o resto copia igual. E o dativo, EN para todo mundo. Alles klar? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung soweit. Es ist alles in Ordnung bisher. Entschuldigung, dass ich so viel Português sprechen. Eu não gosto de falar português no meio, mas acho que quando é gramática, a gente tem que explicar um pouquinho algumas coisas. Acho que acaba ajudando a gente a usar um pouquinho de português, ok?
Então, Entschuldigung, dass ich heute mehr Portugiesisch spreche als normalerweise, aber ich glaube, die Grammatik muss klar werden und es hilft auch, wenn wir Portugiesisch und Deutsch zusammensprechen. Okay, ich habe hier noch einige Beispiele. Das tolle Handy ist ein Samsung. Vocês podem pensar aí qual é o caso. Ich mag das rote Handy und das ist Cynthia mit dem schönen Handy. Acho que dá para pensar aí. O que é cada um? Tá claro para vocês? Das tolle Handy, onde nós estamos? Nominativ, ok? Das tolle Handy ist ein Samsung. Ich mag, quem mag alguma coisa, né? Objeto direto aí é o acusativo, só que o das não muda, lembra? O acusativo. Então é das de novo e só o ezinho, ok? Und das ist Cynthia mit. Mit, a gente sabe que é uma partícula que puxa o dativo, das ist sehr wichtig. Mit dem, olha o das virando dem, né? Dem schönen Handy. Alles klar, Leute? Ich habe hier für euch eine kleine Übung, ja, das sind 7 Sätze und hier fehlen einige Informationen. Alle diese Informationen hier sind die definite Artikel, ok? Alle. Então, já tem um desenho aqui para dar a dica. Das ist alles definido, que é o que a gente acabou de ver, e entre parênteses tem aqui o adjetivo, ok? Eu vou fazer o primeiro com vocês, para vocês entenderem, e vou dar um tempinho para vocês fazerem as outras e a gente corrige, tá? Aí vocês me dizem se já terminaram ou não, que é o tempo de vocês, ok? So, das Rad gehört, tanana, klein, tanana, Kind, ok? Então, a gente tem das Rad, aqui no sentido de das Fahrrad, né, bicicleta, gehört, pertence, a gente aprendeu esse verbo na lição 13 do A1, lembram? Gehören, ja, 13, estou na dúvida agora. Mas vocês aprenderam lá na segunda metade do A1, A1.2, ja? Gehören, pertencer, ok? Das gehört dem. Por que dem? A gente sabe que Kind é das. Primeira coisa que a gente tem que saber é o artigo da palavra. E gehören é um verbo associado ao dativo, né? Das gehört mir, das gehört dir. A gente aprendeu gehören, gefallen, helfen e danken. Nesse mesmo dia, eram 4 verbos associados ao dativo. Então, das Kind vai ficar dem Kind, ok? Porque o gehören aí puxou o dativo. E o adjetivo, como é que vai ficar? Molezinha, a gente já sabe, todos eles vão ficar com EN, quando é o caso do dativo, ok? Então, das Rad gehört dem kleinen Kind. Alles klar? Ich gebe euch dann ein bisschen Zeit, um die anderen Aufgaben zu machen. Quando vocês terminarem, me chamem aqui no áudio, porque para eu ler o chat eu tenho que sair, e aí eu tenho medo de aparecer já as respostas para vocês, ok? Então, eu vou esperar aqui um minutinho. Alguém fala um oi para a gente poder corrigir. Alles klar? Então, um minutinho aí para vocês pensarem. Heute ist es warm.
E aí, já conseguiram fazer? Maioria? E a Danaila, alguém liga aí o micro para eu ouvir vocês. Se eu abrir o chat, vocês vão ver as respostas, por isso que não estou abrindo. Tem que parar a apresentação para mim. Ja, oder nein? Ein Volontär. Können wir korrigieren, Leute? Wer möchte machen? Se alguém quiser abrir o microfone e fazer, a gente pode ser revezando também. Acho que como a gente faz em sala de aula, é bem mais legal, né? Se vocês quiserem. Es wird dann schön sein. Jeder liest eine Nummer. Wir beginnen in Nummer 2. Wer möchte lesen? Eu não vejo vocês, vocês estão fugindo de mim. So, wer möchte Nummer 2 machen? What are you song? Keiner? Soll ich Nummer 2 machen? So, ihr habt schon jetzt ein paar Minuten. Ich glaube, wir können korrigieren, ja? Não estou ouvindo vocês, aber korrigieren wir. Eu vou voltar para ver se vocês deixaram alguma coisa lá no chat. Okay, Nummer 2. Wohin soll ich die neue Vase stellen? Also die Vase, das ist dann feminin, die neue Vase stellen, ja? Rachel sitzt auf dem modernen Stuhl. Stuhl ist maskulin, der Stuhl. Aber wo sitzt Rachel? Sie sitzt auf. Wir haben hier eine lokale Präposition und ich kann eine Frage mit wo stellen. Also, wo sitzt Rachel auf? Isso significa que a gente vai responder com dativ. Auf dem Stuhl. Auf dem modernen, lembrando, o dativ sempre é N no adjetivo. Auf dem modernen Stuhl. Ich möchte, opa, quem möchte alguma coisa. Olha a dica aí, vai entrar acusativo Objekt. Das möchte ich, Entschuldigung, ich möchte bitte das frische Brot. A gente sabe que o das, o neutro, não vai mudar no acusativo, então é igual como no nominativo. Das frische, só aquele ezinho tapa buraco. Aí a gente tem que saber que é das Brot. Isso é legal, a gente vai fazendo esse tipo de exercício, a gente vai se dando conta do quanto é importante a gente saber os artigos da palavra, não é verdade? Porque se a gente não souber o der, das, die, a gente não consegue fazer a brincadeira da batalha naval. Porque olhar a tabela é fazer a brincadeira da batalha naval, né? Qual é o gênero, qual é o caso, e você acha, pum, o ponto certo. Quem nunca brincou de batalha naval, a mesma coisa que fazer um gráfico, né? Achar os pontos de um gráfico. Então, você vai, de um lado, a gente tem masculino, feminino, neutro, vai escolher um e plural, e do outro lado a gente tem o casos, né, e a gente vai achar o pontinho certo que a gente precisa na tabela, ok? Vocês podem fazer sempre esses exercícios olhando a tabela, na verdade a ideia é que vocês façam isso mesmo, tá? A tabela está aqui para isso, ok? Essa tabelinha que a gente está usando. Ja, ist das klar? Ich hoffe, das ist jetzt klar. Okay, wir sind dann hier in Nummer 5. Heute Abend sehe ich die neue Freundin von Pedro. Freundin muss feminin sein, né? Das ist eine Frau, das ist eine Person. Ja? Also die Freundin, quem sehe alguma coisa, é que a gente está no acusativo, mas, de novo, ele é igual ao nominativo no feminino, só muda o masculino. Então, die neue. Okay? Ich finde die blonde Frau sehr hübsch. Exatamente a mesma coisa, tá? De novo, né? Die Frau feminin. Und wir haben den ganzen Monat, aqui não apareceu para mim, Urlaub, ja. Wir haben den ganzen Monat Urlaub. Monat ist maskulin. Então, aqui a gente tem maskulin, acusativo. Okay, bestimmte Artikel, das haben wir schon gemacht. Also Nummer 1, wir sind hier schon fertig, ja. Und jetzt beginnen wir mit unbestimmter Artikel. Das ist unser Thema Nummer 2 für heute zum Thema Adjektivdeclinação. Deixa eu voltar lá para o chat para ver vocês, que eu acho que alguma coisa aconteceu por aqui, que ninguém me respondeu no microfone. Vamos lá.
Das ist klar. Os verbos associados com dado. Na verdade, tem muito mais. Eu estava só lembrando o que vocês aprenderam na lição 15, né, que é do lado A1. Vocês aprendem o gehören, o gefallen, o helfen e o danken. Né? Gehören e gefallen são aqueles dois verbos com cara de passado, mas eles não estão no passado. O gehören é pertencer, gefallen é o gostar. Mas eles funcionam de um outro jeito, né? Assim, das gehört mir, alguma coisa me pertence. Você vê como tem um resquício disso em português, né? Então, das gehört mir, das gehört dir, ok? Então, das gehört dem Kind. Por isso que a gente viu. Gefallen é a mesma coisa. Ah, das gefällt mir gut, gefällt das dir und so weiter, tá? Helfen e danken é fácil a gente lembrar desses quatro, né? Porque helfen e danken, uma pessoa ajuda, a outra agradece, né? E gehören, gefallen, os dois começam com G, então dá para a gente lembrar bem, acho que é um grupinho legal para começar a entender essa coisa dos verbos associados ao dative, que é uma coisa que a gente vê lá na lição 15 do na lição 13 vocês veem as locale prepositionen associado ao dative com o vo, né? Isso que a gente vê na 13, 15 que é dos outros quatro verbos. Ja, nein, eine Minute, Entschuldigung, João. Olha, quando for assim, como eu tô com o exercício, quando eu saio, aparece a resposta, eu acho, para vocês, tá? Eu tô com essa impressão. Então, pede no microfone, tá? Para eu ouvir que eine Minute e meia eu espero mais um pouquinho, ok? Wohin? Tá, deixa eu voltar lá na 2, para eu ver qual é a dúvida de vocês. Wohin soll ich die neue Vase stellen? Então, aqui o sujeito é ich, né? Stellen tem essa ideia do movimento, né? Mas wohin soll ich die neue Vase stellen? Vase aqui é o objeto, né? É o objeto direto. Onde que eu vou colocar? Quem vai colocar o quê? Die Vase, ja? Ok? So, machen wir weiter. Bestimmt já foi, unbestimmt. Okay, jetzt sehen wir erstmal die Tabelle nur mit den unbestimmten Artikeln. Ja? Nominativ, masculin, ein. Nominativ neutral, ein. Feminin, eine. E o plural não tem, lembra? Não tem essa ideia. O eine é sempre em relação a uma única unidade. Então, a gente não faz plural com os indefinidos. Ja? Acusativo, como sempre, muda só o masculino. O ein vai virar einen. Olha a marquinha aqui do acusativo masculino, é en, ja? Einen. Ein no acusativo neutral, eine acusativo feminino und dann plural, keine Information. O dativo é o dem, den, der, lembra? Então, a gente tem exatamente essa informação do dem, den, der no finalzinho da palavra. Ó, einem, einea, é a mesma a beirinha do final, ok? Ein, eine, einen, eine, einem, einea. Lembrando aí que a gente tem que fazer o M, tá? Fechando bem a boca para a gente não confundir com einen. A gente vai estar dando informações bem diferentes, por isso que pronunciar essas consoantes certinho é muito importante. So, beginnen wir mit Nominativ, das machen wir immer so. Wenn wir ein bestimmtes Artikel haben, können wir sagen, das Buch, der Tee oder der Eistee. Aber wenn wir das im Unbestimmten sagen, ist es ein Buch, ein Eistee, ok? Como eu acabei de mostrar para vocês aqui na tabela, ó. O nominativo masculino e neutral são iguais. Ok. Bestimmte Artikel, está muito claro que aqui é das Buch e der Tee. Mas vamos supor que vocês não saibam os artigos dessas palavras e vocês estão vendo isso aqui. Vai gerar uma dúvida, tá? Ein, ist das masculin oder ist das neutral? Então, se eu olhar só isso aqui, eu não sei se é masculin ou é neutral. No caso do nominativo, ok, Leute? Wir sind erstmal beim Nominativ. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar essa informação no adjetivo. Esse aqui é o pulo do gato para a gente entender esse pedaço. Also, die Adjektive, ein neues Buch. Ah, also, es ist das Buch. Das Buch ist neutral. Ein kalter Tee. Ah, das ist der Tee oder der Eistee. Okay?
Então, a gente tem aqui a informação do das, a gente tem aqui a informação do der, ja? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Então, como é que vai ficar o nosso nominativo nos unbestimmte Artikel, nos indefinidos, né? Que é equivalente ao uma lá do português. Einer, ja? Entschuldigung, ein neuer Film, okay? Also maskulin, der Film, ein neuer Film. Neutral, ein neues Haus. Und feminin, eine neue Uhr. A gente já está acostumado que o ezinho é uma das representações do feminino, né? Eine termina em e, die termina em e, sie termina em e, ok? Então, essa associação de e para o feminino a gente já está acostumado, né? Meine, deine und so weiter, tá? Então, o feminino é só um ezinho. So, der, ein roher Schinken, ja? Das, ein helles Brot, die, eine gute Paprika. Aqui eu queria mostrar para vocês que a informação aqui do der vai ficar na rabeirinha do adjetivo. A informação do das vai ficar aqui também, mas atenção, a gente vai botar es, ok? Cuidado para não botar as, aqui a gente vai botar es, ja? Como se fosse o S, né? Sie, pode ser por aí, sie. E o die, eine gute, ok? Então, assim que vai ficar o nosso nominativo. Was ist das? Das ist eine rote Paprika. Porque was ist das? Was ist das? Das ist o verbo sein, a gente sabe que aí está no campo do nominativo, ok? Então, estou botando todos os exemplos com o verbo sein, que aqui a gente está ainda no nominativo. Das ist eine rote Paprika. Maskulin, das ist ein leckerer Pfirsich. Der Pfirsich, genau wie der Apfel. Das sind einige Früchte, die maskulin sind. Normalerweise sind die Früchte die, aber es ist der Pfirsich und der Apfel. Ja? Das ist ein leckerer Pfirsich. Okay? Und das ist ein schönes Bonbon. Ja, Bonbon também é aceito como der, oficialmente tem essa opção nos dicionários, aqui eu coloquei como das, os dois são corretos. Das ist ein schönes Bonbon, ok? Schönes, dando a informação do das, aqui leckerer, dando a informação do der, porque essa informação não está aqui no unbestimmte Artikel. Alles klar? Tem uma observação importante aqui em relação ao plural, ok? Das sind rote Paprikas. A gente não tem aqui o ein, eine, como eu falei para vocês, porque isso é sempre referente a uma única unidade, então ein, eine não faz plural, mas eu posso colocar apenas o adjetivo. Das sind rote Paprikas. E aí eu vou colocar só o ezinho, ok? Mais nada. Aber, wichtig, a gente não pode colocar ein, eine, mas a gente pode colocar keine. Ok? Ou também um possessivo Artikel, meine und so weiter. Ja? Então, como é que vai ficar se isso acontecer? Das sind keine roten Paprikas. O que a gente precisa se atentar aqui? Se eu usar o keine, ou meine, deine, eu já gastei esse ezinho do adjetivo nessa palavra. Então, no adjetivo, eu vou colocar um en. Ok? A gente vai tentar lembrar assim. Então, plural normalmente vai vir só o adjetivo, né, no caso do unbestimmte, com o ezinho. Mas caso eu use alguma palavra, por exemplo, keine, porque o keine pode, né, aqui é nenhum. Das sind keine roten Paprikas, né, das sind gelben Paprikas, ok? Tá? Então, a gente gastaria o ezinho aqui, e aí a gente tem que colocar um en no adjetivo, ja? Also, so wird unsere Tabelle, Adjektiv nach unbestimmten Artikel. Ich lese mit euch zusammen. Nominativ, erstmal. Maskulin, ein schöner. Neutral, ein schönes. Feminin, eine schöne. Plural, só o ezinho, não tem nada na frente. Acusativo, a gente vai mudar só o masculino, tá? Acusativo ainda não tinha falado para vocês, estou falando agora, mas vocês já sabem, é só mudar o masculino. Como é que vai ser? O ein vai virar einen, tem que ter a informação do acusativo masculino, é N. E no adjetivo, exatamente a mesma coisa, schönen, ok? Also einen, schönen. O resto é só copiar igual. Ein schönes, eine schöne,
Nada schöne. Dativ, ein näher. Como é que vai ser o adjetivo no dativ? Como eu falei para vocês, molezinha completa, é N para todo mundo. Also, einem schönen, ein näher schönen. E o plural, cuidado, aqui também é N, ok? Então, dativ é o nosso camarada maior dos adjektivdeclinationen, que é só colocar N em tudo. E aqui eu coloquei essa observação importante que eu acabei de falar para vocês, da questão do plural, ok? Então, cuidado aí quando vocês forem fazer o plural, se vocês usarem o keine ou meine, ok? So, das ist die Tabelle in euer Buch. Quando a gente fala disso lá no Menschen, essa é a tabelinha que está lá. E também tem essa observação do plural aqui embaixo, que às vezes a gente acaba não olhando, mas é uma observação importante. Ja? Das ist genau dieselbe Tabelle, die ich gerade für euch gemacht habe. Genau dieselbe. Ok, jetzt haben wir noch eine Übung, talvez seja muita coisa para a gente fazer agora, mas a gente pode fazer aí os 3 primeiros, coisa assim, tá? Só para a gente aquecer um pouquinho as turbinas dos unbestimmte Artikel. Como é que funciona esse exercício? Negative Antworten geben, gegenteilige Adjektive suchen. Also antworten Sie wie im angegebenen Beispiel. Wie heißt das gegenteilige Adjektiv? Das Auto, Entschuldigung, ist das Auto neu? Nein, das ist kein neues Auto, das ist ein altes Auto. Então, a gente vai responder todas as perguntas de forma negativa e a gente vai usar, obviamente, o adjetivo oposto. Tá? Então, ist das Auto neu? O carro é novo? Nein, das ist kein neues Auto. Repara que aqui é exatamente a mesma regra, tá? O kein é a mesma regra do ein, ok? Aqui a gente usou o verbo sein, então a gente está no nominativo. Então, ein neues Auto. Só colocar o K na frente. É exatamente a mesma tabela. Ok? Das ist ein altes Auto. Então, a gente vai usar aí o adjetivo oposto. Mas a gente está o tempo todo aqui na mesma regra, tá? Como a gente está usando o sein, a gente está direto no nominativo. Ok? Então, essa é a ideia. O oposto de hell é dunkel. Ja? Mas esse acho que é um exemplo um pouquinho mais difícil. Então, eu vou ler alguns para vocês. Vocês escolhem 3 para fazer. Não precisam fazer todos. Podem fazer mais tarde se quiserem. Mas é só para a gente exercitar um pouquinho aí essa segunda tabela. Also, ist das Zimmer hell? Né, o quarto é claro. Aqui já está dando a informação para vocês, né? Das Zimmer, neutral. Ist der Tisch billig? Ja? A mesa é barata? Ist der Tisch billig? Nein. Und so weiter. Ist der Film interessant? Sind die Arbeiter faul? Faul é preguiçoso, ok? Aqui está no plural, tá? Por isso die Arbeiter. O verbo também já deu essa dica, né? Tá o sind no plural. Sind die Ergebnisse gut? Os resultados, die Ergebnisse. Ist das Brett kurz? Brett é uma tábua, então é uma tábua curta ou é uma tábua longa. Ist die Bluse sauber? A blusa está limpa? Ja? Oder ist die Bluse schmutzig? Sind die Kinder laut? As crianças estão fazendo barulho? Ist der Junge ängstlich? O menino está com medo, está medroso? É um menino medroso, né? Ist das Wasser warm? É uma água quente, ok? Eu sei que esse vocabulário aí não é exatamente o vocabulário de vocês, isso eu tirei de um outro livro de gramática, mas só para ilustrar um pouquinho esse tema. Então, vou dar aí uns 2 minutinhos. 2 frases é suficiente, tá? Não precisa fazer tudo. Escolhe a que vocês tiveram aí mais afinidade. Eu daqui a pouco vou botar as respostas, vocês podem treinar mais depois se quiserem. Até no final vou deixar algumas sugestões de atividades para quem tiver com tempo aí na quarentena.
Okay, Leute, ich gebe euch schon die Antworten. É sempre a gente vai fazendo, consultando na tabela, né? Ist das Zimmer hell? Nein, das ist kein helles Zimmer. Das ist ein dunkles Zimmer. Nein, das ist kein billiger Tisch. Das ist ein teurer Tisch. O tempo todo aqui vocês estão vendo que a gente está no nominativo, então a gente está usando ein ou kein, né? Tanto faz. E a informação aqui do artigo da palavra está no adjetivo. Ó. Das Zimmer, helles Zimmer. Der Tisch, billiger Tisch. Ok? Essa é a nossa lógica. Nein, das ist kein interessanter Film. Oh, der Film, das ist ein langweiliger Film. Nein, das sind keine faulen Arbeiter. Aqui é importante. Aqui tem aquela exceção do plural que eu falei para vocês. Como a gente usou keine, ó, a gente gastou o ezinho do plural aqui. Então, no adjetivo, a gente vai colocar o en. Ok? Então, das sind keine faulen Arbeiter. Das sind fleißige Arbeiter. Aqui está só o adjetivo direto. Ó, então, tá só ele com o ezinho. Pegaram a ideia do plural? Que eu acho que isso aí é um pouquinho cabeludinho às vezes, né? A gente pega mais quando vê um exemplo. Nein, das sind keine guten Ergebnisse. De novo a mesma coisa. Ergebnisse ist im Plural, resultados. Keine guten. Ja? Gastou o E aqui, botou o EN aqui. Das sind schlechte Ergebnisse. Ó, aqui vai direto o adjetivo, tá? Não tem aqui o indefinido. Então, a gente coloca só o Ezinho aqui. Nein, das ist kein kurzes Brett, das ist ein langes Brett. Nein, das ist kein sauberes Geschirr, das ist ein schmutziges, e na verdade era blusa, né? Tá, tudo bem. Das Geschirr oder die Bluse, se fosse die Bluse seria keine saubere, das ist eine schmutzige, ok? Nein, das sind keine lauten Papageien oder keine lauten Kinder. Tá no plural, não faz diferença. Papageien, Kinder, sie sind alle laut, kein Problem. Ja? Das sind keine lauten Papageien, Kinder. Das sind leise Papageien, Kinder. Nein, das ist kein ängstlicher Junge, der Junge. Das ist ein mutiger Junge, menino corajoso. Nein, das ist kein warmes Wasser, das ist das Wasser, das ist kaltes Wasser. Ja? Okay. Bestimmte Artikel schon gemacht, unbestimmte Artikel auch schon gemacht. Jetzt machen wir alles zusammen. Ja? Die Idee ist, dass wir alles zusammenstellen und sehen, ob das klar wird. Deixa eu ver como é que tá lá as dúvidas de vocês no chat. Deixa eu voltar. Fragen? Nein? Keine Frage. Keine Frage. Depois do 2, a gente já tirou a dúvida. 2 foi? Ja, voltei lá. Sehr schwer, Salucho. Keine Fragen. Die Plural mit keine. Was ist schwer, Salucho? Quer ligar um pouquinho o microfone? Quer perguntar um pouquinho? Precisamos recordar muitas coisas. Vocês estão um pouquinho sem nosso curso, né? A gente acaba ficando mais enferrujado. Em acusativo e dativo. Querem que eu volte um pouquinho lá na tabela? Bom, na verdade eu vou voltar agora, que eu vou juntar as duas, tá? E aí vai ficar um pouquinho melhor. Salucho, não estou te vendo. Quer ligar o microfone? Vocês schwer. Não quero vocês com dificuldade, não. Eu queria que essa aula pudesse elucidar um pouquinho as dificuldades desse tema. Nein? Ok, deixa eu voltar lá para o PowerPoint. So, wir machen jetzt alles zusammen. Vamos lá, zum Thema Adjektivdeklination. Worauf müssen wir aufpassen? Was müssen wir hier zu diesem Thema achten? Primeiro, casos. A gente tem que pensar se a situação é nominativo, acusativo ou dativo, né? Essas três ideias que são coisas que vão voltando aí, tá? Ao longo do nosso estudo. Fiquem tranquilos que esse é um tema que sempre vai voltar ao longo do nosso estudo da língua alemã. Nummer 2, bestimmte oder unbestimmte Artikel. A gente tem que lembrar se a gente está trabalhando com bestimmte Artikel, que foi o primeiro que a gente fez, also der, das, die,
den, das, die, dem, der, den. Ok? São os bestimmte, que equivale ao o, a, os, as do português. É o definido. Então, o computador é definido. Um computador é indefinido, é qualquer computador. Então, aqui é a mesma ideia que a gente tem do português, né? O der, das, die é equivalente ao o, a, né? O e os, as, no plural. E o ein, eine é equivalente ao uma, ok? É o indefinido. Então, a gente tem que ter atenção para ver se a gente está no definido ou no indefinido. E a gente tem que saber o genus, se a palavra der, das ou die. Então, normalmente, a gente tem essas duas informações para cruzar, numa eins e numa drei. Casos, né, nominativo, acusativo e dativo, que é a novidade em relação ao português, e o genus, der, das, die, que não é uma novidade para nós brasileiros, é uma novidade para quem tem língua materna em inglês, por exemplo, mas para a gente a ideia de gênero não tem nenhuma dificuldade, para a gente as palavras também são ou masculinas ou femininas, né? A gente não tem o das, só essa aqui é a diferença. Então, a nossa brincadeira, ela é sempre jogar batalha naval, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês o que eu quero dizer com batalha naval. Então, a gente tem aqui nominativo, acusativo, dativo. Eu vou chegar à conclusão que é um desses três. Ah, é o sujeito da frase, sou eu que estou fazendo a ação. Ah, ich lese das Buch. Ah, então tá. Então, o sujeito vai ser aqui, nominativo. Ah, é masculino, neutro, feminino ou plural? Ah, é neutro. Então, eu vou cair aqui, ein schönes. Então, a gente vai estar sempre cruzando, né, as informações da linha com a coluna. E a gente vai chegar num único ponto, que é a nossa resposta. Isso que eu quero dizer com batalha naval, ok? Que a gente cruza aí essas duas informações sempre. Então, falar alemão é sempre uma brincadeira de batalha naval. A gente vai estar sempre juntando aí essas duas informações. No caso adjetivo declinação, a gente tem que ainda somar uma outra coisa importante, que é se é bestimmte ou unbestimmte Artikel. Se a gente vai estar olhando a tabelinha dos definidos ou dos indefinidos, que foram as duas que a gente passou até agora. Ah, eu vou voltar nelas agora, fiquem tranquilos, e vai ficar um pouquinho melhor, que eu vou juntar tudo. Vamos lá. O que a gente tem aqui para o nominativo? Ah, nominativo é o nosso caso basicão. Eu coloquei aqui das ist, porque a gente sabe que o verbo sein é um verbo já sempre associado ao nominativo, ok? Então, vamos começar aqui com o masculino. Das ist definido, ó, der, quem lembra? Nette Mann. A gente já tem essa informação bem clara, é só aquele ezinho tapa-buraco. Neutrum. Das ist das nette Kind. Mesma coisa, ezinho tapa-buraco. Então, der Mann, das Kind, und das ist die nette Frau. Ok? Então, todos esses casos são, todas essas três situações aqui, esses exemplos são nominativo e todos eles são definidos. E no plural, das ist, das sind, na verdade, aqui mudaria o verbo, né? Die netten Kinder. Aqui eu tenho esse EN para diferenciar aqui do feminino. Vamos para o indefinido, que foi a segunda tabela que a gente fez. Das ist ein netter Mann. Lembra? Aqui não está claro se é masculino ou neutro. Então, essa informação tem que entrar no adjetivo. Aqui não, ó. Aqui está super claro. Então, eu só coloquei o ezinho tapa-buraco, ok? Das ist ein netter Mann. Das ist ein nettes Kind. De novo, ó. Eu acho que aqui para vocês está claro porque eu coloquei a cor. Se é verde é porque é neutro, se é azul é porque é masculino. Mas no texto preto e branco não estaria claro, então eu tenho que colocar essa informaçãozinha aqui do das. Also, das ist ein nettes Kind. Feminino, das ist eine nette Frau, ok? O feminino a gente está acostumado aí com esse ezinho, que é uma marca do feminino. E o plural, nette Kinder. Tá? Aqui é só o ezinho, lembra? Quando não tem aquela exceção. E o que acontece? Aqui, como eu não tenho o eine, né, fica muito claro que está no plural. Então, eu não tenho que fazer nenhuma diferenciação. Aqui eu tenho die para o feminino e die para o plural. Então, como é que eu vou saber? Ah, boto o ENzinho. Aqui não existe, o indefinido não existe para o plural. Lembra? Lá em cima eu coloquei aquela tabelinha com tudo riscado. Então, basta eu colocar o E aqui no adjetivo, porque já está muito claro que é o plural. Se fosse feminino, teria o eine. Ok? Então, esse é o nosso primeiro basicão aí, o nominativo. A partir daqui, a gente consegue já construir o acusativo sem grandes mudanças. A gente só vai mudar o
masculin, ok? Das ist immer so. Nominativo para o acusativo só muda o masculino. Então, coloquei já aqui de exemplo para vocês o ich sehe. Já, quem vê, vê alguma coisa. Essa alguma coisa é um objeto direto, que em alemão vem em acusativo, ok? Ich sehe, eu já sei que é acusativo. A gente tem lá uma listinha de verbos que a gente aprende lá no A1 do raio acusativador, quem lembra disso, ou, enfim, pelo menos é o meu jeito de explicar, que é os verbos que têm um raio acusativador, né? O sehen, o haben, o finden, o suchen, o brauchen. Eu até gosto de desenhar eles dentro de um raiozinho para a gente lembrar que eles vão puxar um objeto de acusativo, ok? Que basicamente é uma preocupação no caso do masculino. Todo o resto é igual ao nominativo. Então vamos lá com ich sehe, um dos nossos verbos do raio acusativador. Ich sehe den, a gente sabe, ó, masculino, acusativo, sempre a mudança aí do der para o den. Então essa informação tem que aparecer. Den netten Mann, sempre o tal do EN no acusativo masculino, sempre assim. Então essa é a marca do acusativo masculino. Ich sehe den netten Mann. E o resto, como vocês sabem, é copiar da tabelinha de cima. Então, ich sehe das nette Kind, ich sehe die nette Frau, ich sehe die netten Kinder, ok? Agora o indefinido. Ich sehe einen netten Mann. Aí sempre o tal do EN, ó. Einen, aqui de novo, netten Mann. Ich sehe ein nettes Kind. Lembra que o indefinido, eu tenho que colocar aqui o ESzinho para mostrar que é das. Ich sehe eine nette Frau und ich sehe, Entschuldigung, nette Kinder. Ok? E ainda tem aquela outra observação que eu falei para vocês, né, do plural. Vamos então para o dativ. Ich helfe. Olha só, coloquei aqui exemplo, um dos verbos importantes do dativ, o helfen. Também tem o danken, gehören, gefallen, que eu falei para vocês hoje mais cedo, né, que são verbos que puxam aí o dativ. Então, ich helfe dem netten Mann. Ich helfe dem netten Mann. A gente sabe que o der vira dem no dativ. E que o adjetivo vai ganhar sempre um Nzinho. Ich helfe dem netten Kind. Dativ é a festa, né? É N. Ich helfe der netten Frau. Ich helfe den netten Kindern. Olha o que quer dizer lá o N plus N, olha só. Aqui o Nzinho vindo a mais no nomen, na palavra, ok? Substantivo. Ich helfe einem netten Mann. Novo, N. Ich helfe einem netten Kind. Ich helfe einer, ó, a mesma informação daqui, ó. Einer netten Frau. Und ich helfe netten Kindern. De novo. Ok? Então, aqui a ideia foi a gente juntar todas as informações, ok? Tanto o definido quanto o indefinido. Que o dativ é essa molezinha, né, que eu falei para vocês, ó, o acusativo, a gente tem que ter atenção ao masculino, ok? E o nominativo, o primeiro aí que a gente trabalhou. A dica é a gente ver se é definido e basta botar um tapa-buraco, ou se é indefinido e eu tenho que diferenciar o der do das, ok? O die tem sempre aquela marquinha do E, o plural aqui eu preciso diferenciar do feminino, aqui não, porque eu já não tenho o eine, né? Então já fica claro. Ok, então basicamente é isso. Zu unserem Thema Adjektivdeklination. Eu acho que seria legal agora, bom, esse aqui é um resumão, né, de como é que fica aí tudo, né. Eu trouxe aqui 2 exercícios para a gente tentar juntar todas as informações. Então, esse aqui é um diálogo que está faltando aí o finalzinho de alguns adjetivos, tá? Eu vou deixar vocês fazerem, vou dar um tempinho e a gente corrige, ok? Bom, deixa eu subir aqui, para sair aqui um minutinho, deixa eu voltar lá no chat, que eu quero saber como é que vocês estão, estou um pouquinho preocupada. Ninguém aqui está escrevendo nada. Como é que estão de dúvidas? Está claro? Fragen, bitte.
Vocês acham que já dá para tentar fazer os exercícios? Podem ir olhando na tabela. A ideia é que vocês vão olhando na tabela, tá? Sim, Beatriz, dankeschön. Dá para tentar fazer. Eu trouxe 2, tá? Para a gente fazer. Salúcio, como é que tá? Ficou um pouquinho melhor? Dá uma olhadinha aí nas tabelas e vai olhando. A gente vai pensando sempre assim, qual é o caso, tá? Eu vou ajudar vocês a melhor. Ok. Isso também depende, assim, alguns de vocês já viram isso, né? Quem está um pouquinho mais de tempo no WhatsApp, e outros ainda não viram nada. Então, para quem é mais novo, pode ser que fique aí muita informação de uma vez. Mas isso é uma coisa que a gente trabalha ao longo do A2, não é tudo junto. Aqui eu que recortei o tema, né, para a gente trabalhar ele direto, tá? Mas vamos ver que com os exercícios vai ficar um pouquinho mais claro. Eu vou voltar lá, então, no PowerPoint e vou ajudar vocês a articular as informações que a gente precisa, ok? Vamos lá, a gente tem aqui um diálogo, tá? A gente sempre vai pensando se a palavra deve ou die e qual é o caso daquela situação. E aí a gente ainda tem que ter atenção para ver se é definido ou indefinido. Mas nesse diálogo aqui isso já está colocado. Então vamos lá. Der Verkäufer oder die Verkäuferin? Hallo, was kann ich für Sie tun? Né? O vendedor aí de uma loja normalmente aborda a gente assim. Kunde, ich möchte gern die, pronto, aqui já tem um artigo definido, tá? Grau é cinza, ok? Finalzinho não tá dito. Hose, calça, die Hose, feminino. A gente sabe que muitas palavras terminadas em E são die, ok? Então, die Hose in Größe 32 anprobieren, ja? Então, Hose feminino, tem uma dica aí do möchte, quem möchte alguma coisa, tá? Esse alguma coisa vem aí pedindo o quê? Ok? Objeto aí de acusativo, certo? Aí tá na nossa lista aí de verbinhos que dão essa dica, tá? Ich möchte gern die, né? Acusativo Hose. Como é que vai ficar? Die graue, tá? A gente pode olhar lá na tabelinha dos definidos. Acusativo die vai ficar assim, die graue, ok? Lembra que o acusativo não muda no feminino em relação ao nominativo, só muda o masculino, tá bom? Então, vocês vão consultando, tá? Esse aqui, ó, definido, aqui já tem até uma dica. Aqui, ó, tem um indefinido, ok? Cuidado aí para vocês não se confundirem, tá? Definido de novo, indefinido, já? Plural, ok? Dá um minutinho para vocês pensarem e a gente corrige já já. Qualquer dúvida podem me chamar aqui no microfone também, tá? Se a gente tivesse ao vivo, eu ia pedir para 2 de vocês lerem, cada um fazer um papel. Verkäufer und Kunde. Ia ser bem legal se a gente pudesse representar o diálogo, né? Se vocês quiserem se candidatar, está todo mundo mais tímido aí online. Okay, beginnen wir dann. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern die graue Rose in Größe 32 anprobieren. Ja, gern. Möchten Sie dazu auch den blauen Pullover anprobieren? Pullover maskulin, okay?
Aqui ficou acusativo, até a gente já tinha percebido isso aqui pela dica do próprio den, tá? Então, acusativo masculino, sempre a informação do EN, ok? Tanto numa tabela quanto na outra vai ser a informação do EN, tá? Wir haben gerade ein attraktives Angebot für Sie. Ja? Angebot é oferta, o artigo é das. Ja? Aqui a gente está no indefinido. Wir haben, quem haben, habe alguma coisa. Então a gente tem aqui um verbo puxando também o acusativo, ok? Ein atratives. Ja? Ok? Aqui a gente está na tabelinha do indefinido acusativo, que no caso do das não muda em relação ao nominativo. Wenn Sie 3 Kleidungsstücke aus der neuen Kollektion kaufen, erhalten Sie 50% Rabatt auf alles. Die Kollektion ist ein feminines Wort. Se ela apareceu aqui com der, a gente já tem uma dica de que apareceu no dative. E se eu sei que é dative, eu sei que eu tenho que colocar N em todos os adjetivos, tá? Aqui é por conta do aus, tá? O aus aqui é uma preposiçãozinha que puxa o dative. Das ist wirklich ein gutes Angebot. Aqui eu estou usando o verbo sein, o caso é o nominativo, e ele fica igualzinho, como se fosse o acusativo, né? Ein gutes Angebot, das Angebot, a oferta. Gehören die blauen Schuhe auch zu der neuen Kollektion? Ja? Aqui a gente tem gehören, ok? Que eu falei lá em cima para vocês, que é o pertencer, ja? É como se a gente falasse isso me pertence, ja? Tem essa relação que puxa aí o dativo, ok? Então, ja, gehören die braunen Schuhe auch zu der neuen Kollektion. Aí aqui, coleção também, o die virou der, tá vendo? E a gente tem que colocar o Nzinho, ja? Verkäufer, ja, sie gehören dazu. Die neuen Kleidungsstücke haben alle gelbe Preisschilder, ja? Aqui a gente tem, Preisschilder seriam as etiquetas de preço, né? Então, tudo que está novo está com a etiqueta de preço amarela, ja? Gelbe Preisschilder, ja? Aqui a gente está no nominativo, plural, não é isso? Die neuen Kleidungsstücke é o sujeito aqui da frase, né? Die neuen, e aqui de plural e o neuen, ja? Haben alle gelbe Preisschilder. Haben, aí aqui entraria o objeto, né? Esse aqui estaria como objeto. Dann möchte ich noch die blauen Schuhe anprobieren. Ja? Der blaue Pullover, die graue Hose und die blauen Schuhe kosten zusammen nur 85 €. Okay. Das okay? Fragen? Ok, eu vou deixar mais um aqui para vocês. Peraí. Vou voltar lá no chat. Alles ok. Então, vou voltar aqui. A gente tem um último, que não é um diálogo, são frases soltas. Und zum Schluss, esse aqui tá um pouquinho mais difícil, porque eu não dei a dica aqui, né, do artikel. Então, aqui também tem uma lücke para vocês preencherem em todos eles, tá? Então, tem os definidos e os definidos. Quando vocês verem assim, possessivo, é a mesma regra aqui do indefinido, ok? É a mesma coisa, que botou um M na frente, né, mein, mas leia como se fosse ein, tá? Então, vamos fazer numa ein zusammen. Ein, tanana, dunkelgrün, tanana, Hose, passt nicht zu ein, tanana, himmelblau, tanana, Hemd, ja? A gente tem die Hose, das Hemd,
Primeira coisa que a gente tem que saber é os artigos das palavras. Eine dunkelgrüne Hose. Esse aqui é o sujeito da frase, ja? Feminin, eine dunkelgrüne, ja? Passt nicht zu einem himmelblauen Hemd. A gente tem aqui o sujeito, nominativo, passt nicht zu. Essa preposição aqui, zu, pode botar aí na lista, ela puxa o dativo, ok? Isso é bem importante. Então, por conta disso, a gente tem aqui das Hemd virando dem, né? Aqui no caso, einem, ok? E aí o adjetivo vai ser sempre en no dativo. Alles klar? Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem do 2 ao 6 e aí a gente corrige. Aqui a ideia é juntar tudo, né? Vocês terem que olhar aí todas as tabelas ao mesmo tempo. No caso, as duas tabelas ao mesmo tempo. Eu tô vendo que a gente está passando bastante aqui do nosso tempo, não sei se vocês têm alguma hora, então eu vou fazer junto com vocês essas, tá? Quem quiser pausa, tenta fazer depois, eu já vou corrigir. Vamos lá. Mein großer Hund hat gestern mit einer kleinen Katze gespielt. O sujeito aqui da frase é der Hund, o cachorro, tá? Então, se ele é o sujeito, ele é o nominativo, a gente tem o ein, lembra? E a informação do masculino tem que vir no adjetivo. Então, mein großer ou ein großer Hund hat gestern mit, a gente já sabe que puxa o dativ, tá? Sempre associando essas preposições que puxam é bem importante, né? Mit einer Katze, porque die Katze, então vai ficar no dativ der. Então, einer e o adjetivo kleinen, ok? Gespielt. Ein reicher Mann, mesma coisa do de cima, é o sujeito, é o nominativo, indefinido, o masculino, a informação do der está aqui. Ein reicher Mann hat keine großen Probleme. Aqui a gente tem o haben, puxa o acusativo, agora problema é aqui, está no plural, tá? Keine großen. Lembra que eu falei para vocês, ó, que gastou aquele ezinho, tá? Da liegt ein verletztes Tier. Tier é animal, das Tier, ja? Ein verletztes Tier in ihrem gepflegten Garten, ja? Aqui, wo liegt das Tier? In. A gente tem uma local e preposição, eu posso fazer a pergunta wo, por isso que aqui eu vou ter um dativ. Wo? In ihrem gepflegten Garten. Aqui de novo apareceu um possessivo artikel, né? O jardim dela, tá? Mas poderia, dela aqui, na verdade está maiúsculo, né? Da senhora. Mas aqui poderia ser o einem, que é a mesma regra, ok? Einem gepflegten Garten, ja? Dativ sempre é N. Ein junger Mann, de novo aqui o sujeito, né? Indefinido. Ein junger Mann führt mit, a gente já sabe o que o mit faz, einem gestohlenen Fahrrad davon. Mit Dativ. Einem, das Fahrrad vira dem Fahrrad. Einem é N de novo. Eine nette Kollegin, die Kollegin, ja, von mir, liest zurzeit ein sehr interessantes Buch. Quem lê alguma coisa, que das Buch não tem nenhuma alteração no acusativo. Ok, ich hoffe, es ist klar geworden. Eu sei que isso aqui dá um nozinho na cabeça na hora que a gente junta tudo. Acho que ficou um pouquinho rápido, né? Tudo junto, assim, de uma vez. Para quem viu isso pela primeira vez, acho que deve ter sido muito rápido, mas fiquem tranquilos que a gente trabalha isso durante algumas lições do A2. Esse tema é um tema que volta, tá? So, bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, alles zusammen. Wir haben alles gemacht, wir haben alles geschafft. Essa era a nossa meta de hoje.
Eu coloquei aqui para vocês 2 links de onde eu tirei os 2 últimos exercícios, os lá de cima eram de um livro, mas esses estão online, onde a gente misturou tudo, então vocês podem entrar lá e treinar, fazer mais exercícios se quiserem, porque tem outras opções lá também. Um é do meindeutsch.de, que é um site que eu particularmente gosto muito. So, das war's für heute. Deixa eu voltar agora, vou interromper aqui a nossa gravação.